Você sente que os seus estudos não rendem como você gostaria? Quando você está lendo sobre alguma coisa, sente que não está absorvendo aquela informação de verdade? Tem vontade de aumentar a retenção dos seus estudos e gastar menos tempo fazendo revisões? Então esse vídeo pode te ajudar demais. Eu sou Gessé Salvador, estudante de medicina da UEL, e seja muito bem-vindo ao canal Salva Doctor. Salve meu querido e minha querida, se você ainda não é inscrito nesse canal, aperta aí para se inscrever, ativa o sininho para você receber notificações, e se você ainda não me segue lá no Instagram, @salvadoctor, você me encontra por lá. Se você gostar desse vídeo no final, não esquece de deixar um gostei para eu saber que esse conteúdo foi legal para você, tá joia? Eu me iludi por muitos anos no meu estudo de achar que eu ia ler alguma coisa e depois eu ia pegar o livro, abrir de novo, o PDF de um livro, abrir de novo e ler aquele conteúdo mais uma vez. Quantas vezes eu fiz isso? Pouquíssimas. Não consegui colocar em prática, é uma ideia que não tem muito como você fazer no seu dia a dia. Pensando nisso, eu fui buscando outros métodos, já fiz um vídeo aqui, como não esquecer o que você estuda, revisão por flashcards, mas antes da revisão tem um passo que é ainda mais importante, que é montar o seu estudo de uma forma que a revisão seja fácil. E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Eu quero te mostrar desde o momento que você vai escolher o seu material, um livro para ler, por exemplo, um artigo, seja lá qualquer outro material. Hoje eu vou falar sobre os materiais escritos. Se você gostaria de ver um vídeo também como a melhor forma de assistir aula, deixa o seu comentário aí, eu quero ficar sabendo se é interessante para vocês também. É tão importante quanto você fazer uma revisão bem feita depois, é você já no seu momento de estudo, de contato primário com aquela matéria, ter uma noção de como você vai revisar isso depois. Sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador. Muito bem, estamos aqui no meu computador já, e o assunto que eu vou estudar hoje é diabetes gestacional. Para isso eu separei 3 livros de obstetrícia, e é o livro Obstetrícia de Williams, esse livro é de 2016. Tem também o Zugaib Obstetrícia, esse livro aqui, a 4ª edição de 2020, se eu não me engano, eu vi agora há pouco, deixa eu achar aqui aonde que está a data desse livro, aqui, 4ª edição 2020, tá? E o terceiro é o Current, também ginecologia e obstetrícia, muitíssimo importante, um livro muito famoso, e esse aqui é de 2014. Gessé, onde você conseguiu esses livros? Eu consegui com veteranos. Você vai ter acesso a esses livros, esse não é o maior dos problemas, tá? Muitos deles você encontra gratuitamente na internet também. Qual o critério que eu usaria para começar aqui? Qual livro que eu escolheria, né? São 3 livros que falam da mesma coisa. Tem muitos fatores, mas um dos que eu mais gosto de usar é o ano do livro, o ano em que o livro foi lançado, aí para ver um pouco da questão da atualidade também. Diabetes, essa doença é uma coisa que sempre tem novidade sobre, então tem que ficar de olho porque às vezes alguns dados podem não coincidir, principalmente a parte de diagnóstico e tratamento, então você tem que ficar de olho. Dos 3 livros que eu separei aqui, o mais recente é o Zugaib, ele é de 2020, a edição 2020. Então, por enquanto, eu vou começar com o Zugaib, esse é um dos pontos que eu escolhi. Mas eu também uso outros critérios, como por exemplo, a forma como está escrito, dou uma passada de olho em cada um deles, vejo qual que está com a linguagem mais fácil de entender, qual que está com mais figuras ilustrativas também, que nos ajudam a ter uma noção melhor, esquemas que ajudam na fixação, e assim por diante. Uma vez que eu escolhi o livro, agora eu vou dividir minha tela. Eu jogo metade para cá e vou abrir aqui o meu aplicativo que eu uso, que é o Raynote, e jogar metade dele para cá também e ficar aqui com a tela separada. Vou abrir a parte de saúde da mulher e vou colocar uma aula nova, que é aqui diabetes na gestação. Aqui vai entrar tanto diabetes gestacional como também diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, durante a gestação. E esse aplicativo aqui eu uso bastante, gosto muito porque você consegue transformar suas anotações rapidamente com um comando apenas, já em flashcards, o que me ajuda bastante. Beleza, vamos lá, vamos começar um pouco, eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui essa leitura e depois a passagem para o aplicativo. Depois de ler esse item aqui de introdução e um pedacinho da fisiopatologia, eu já tenho algumas ideias para colocar de flashcards. Quais são os critérios que eu uso para fazer os meus flashcards? Primeira coisa, às vezes por preciosismo, até informações que você já sabe, você faz flashcards. Eu não vejo muito sentido se é uma informação que você sabe que você não vai esquecer. Por exemplo, aqui eu li no começo que diabetes é um grupo de doenças que se caracteriza por hiperglicemia. Então,
Poxa, diabetes é açúcar alto no sangue, isso não tem muito segredo, todo mundo sabe disso e é uma coisa que dificilmente a gente vai esquecer, a gente que é da saúde vê sempre esse conceito. Então, inclusive defeitos na secreção, ação de insulina, isso também é algo que eu já sei, então não vou colocar no flashcard. Se é a primeira vez que eu estou lendo sobre o assunto e não sabia disso, eu faria um flashcard disso também, ou até mais de um, dependendo aí, faria 2 perguntas, né? Basicamente, a primeira informação que eu faria um flashcard é essa aqui, ó, que agora eu vou grifar. Depois de eu li, vi qual que é importante, eu vou grifar que a gestação, o metabolismo pode ser dividido em 2 fases distintas. A primeira é a fase anabólica e a segunda é a fase catabólica. Essa é uma informação que eu acho importante. Por que que existe um momento na gestação em que a diabetes é mais frequente que a outra? Porque uma é a fase anabólica, que a glicemia tende a cair, né? Vou até grifar isso aqui de uma cor diferente, a base fisiopatológica, explicação, e uma segunda fase que tem um crescente de consumo de nutrientes. E agora eu venho aqui no Raynaud e coloco esse item que está em fisiopatologia, né? Um subtópico, fisiopatologia, dou Enter, um Tab, e aí com um pouquinho de espaço eu coloco aqui 2 fases do metabolismo energético na gestação. 2 pontos. 2 pontos 2 vezes. Então, eu coloco 2 pontos, automaticamente eu mostrei para o sistema do Raynaud que isso aqui é um flashcard. Por isso, agora eu dou um Enter e ele desce para a linha de baixo, eu posso fazer esse flashcard em linhas. E aí eu coloco aqui, a primeira fase é a fase 2 pontos, é a fase anabólica, está escrito aqui. Segunda fase é a fase catabólica. Beleza, catabólica. Se você nunca viu essas palavras antes, talvez você poderia até fazer outro flashcard, o que significa anabolismo, o que significa catabolismo, pesquisar esses significados. Como eu já vi outras vezes, eu sei que anabolismo seria a síntese de moléculas e catabolismo a queima de moléculas ou a quebra de moléculas. Por isso que anabolismo seria uma construção de reserva e catabolismo seria um uso dessas reservas, certo? Eu poderia já, nesse momento, deixar o flashcard feito, poderia, mas tem duas coisas bem importantes nesse flashcard aqui. Primeiro, nessa flechinha aqui, eu escolho qual dos lados do flashcard que eu quero que esteja ativo. Ou os dois, uma hora me aparece esse para eu lembrar desse, ou o contrário, uma hora me aparece esse para eu lembrar desse aqui. Como eu fiz um flashcard em que eu quero lembrar apenas quais são as fases, eu vou colocar aqui na frente. Então a única coisa que ele vai me perguntar é isso aqui, mostrar essa parte da frente e para eu lembrar dessa parte de trás. E aí, lá na hora da minha revisão, eu posso ir na revisão pelo assunto, ou eu posso ir na revisão do módulo geral, ou eu posso ir na revisão de todos os meus flashcards, mas eu vou mostrar aqui na revisão do assunto. Eu venho no documento, 3 pontinhos, praticar com repetição espaçada. E aí, já está aqui o flashcard que eu acabei de criar. Ele está me perguntando quais são as 2 fases do metabolismo energético na gestação. E aí ele já sabe que está dentro do item fisiopatologia, que está dentro da aula diabetes na gestação, que está dentro do módulo saúde da mulher e sexualidade humana. Por isso, nesse momento eu vou lembrar, poxa, eu lembro que as 2 fases são a primeira fase é uma fase anabólica e a segunda fase é uma fase catabólica, de uso dessas reservas. É por isso que nessa primeira fase eu posso ter uma queda da glicemia e na segunda fase dessa gestação, desse metabolismo energético, eu vou ter uma propensão a aumentar o metabolismo, aumentar a glicemia. Mostrar a resposta, fase anabólica, fase catabólica, beleza. Se eu acertei imediatamente, eu clico aqui na coroinha. Se eu lembrei com esforço, mas lembrei, eu clico aqui. Se eu lembrei mais ou menos, eu clico aqui. Se eu errei, eu clico aqui. E se eu cliquei sem querer, abrir a resposta sem querer, eu clico aqui. E daqui uma hora ele pode me mostrar de novo. Como eu lembrei imediatamente, eu clico aqui e assim vai. E assim, basicamente, que eu faço os meus flashcards enquanto estudo. Eu mostrei apenas um exemplo, vamos mostrar mais um. Aí você vai descendo a leitura e assim que você encontra uma informação importante, o que eu gosto de fazer? Ler um tópico inteiro. Então aqui, classificação, eu vou ler toda a classificação, paro aqui, aí eu grifo, aí eu vejo as informações que eu quero fazer flashcards para isso. Quais informações eu acho que são indispensáveis? É isso que eu penso na hora de fazer um flashcard. Eu não vou fazer flashcard de coisas que eu não vejo a necessidade de lembrar na minha própria cabeça. Se eu posso, por exemplo, pesquisar naquele momento e ter uma resposta de uma coisa que não é tão óbvia assim, o que eu não preciso saber todos os dias para atuar como médico, então eu posso fazer um flashcard ou não desse assunto, vai depender aí do que eu espero com o meu estudo. Nesse caso, essa é uma informação que eu gostaria de lembrar, porque que tem
um momento da gestação que a glicemia pode cair, por que tem outro que pode subir. E aí tem outras coisas que com certeza eu sei que eu já vou colocar, como por exemplo essa tabelinha. Quando eu chegar nessa parte da minha leitura, eu sei que eu vou precisar saber disso aqui. E aí eu posso fazer flashcard sabendo disso aqui. No pré-natal eu sei que no primeiro trimestre é preciso fazer o teste de glicemia de jejum. Isso já está na diretriz do pré-natal. Quando que eu vou saber se eu preciso ou não continuar uma investigação de diabetes gestacional ou diabetes prévia nessa gestante e quando que eu não preciso? Então essa tabelinha ela me ajuda a responder. Se a glicemia de jejum vier menor que 92 mg por decilitro, eu considero normal. Então eu só vou fazer o teste, mais um teste lá com 24, 28 semanas. Por quê? Porque tem a fase catabólica da gestação. Você vê como as coisas vão se ligando. O assunto que eu já fiz no flashcard antes, que eu vou revisando, ele vai me ajudar com os outros e assim por diante. Da mesma forma que se tiver entre 92 e 125, eu posso dizer que estamos diante de uma diabetes mellitus gestacional. E se eu tiver maior que 126, eu tenho uma overt diabetes, que eu nem sei o que é e nem está escrito no livro, então eu vou usar o bom e velho Google, venho aqui, o que é, dou um ok. Eu vejo que é uma diabetes mellitus diagnosticada na gestação, ou seja, é alguém que já tinha diabetes, mas descobriu durante a gestação. Você viu que você tem que usar os recursos que você tem a seu favor. Então, já é mais um flashcard que eu posso fazer aqui, o que é, ou melhor, eu gosto de colocar assim, definição de overt diabetes. Dois pontos, é uma diabetes mellitus descoberta na gestação, durante a gestação. Vou até colocar mais uma palavra aqui, é uma diabetes mellitus prévia que foi descoberta durante a gestação. É isso. Novamente, eu quero lembrar apenas da definição ou eu quero olhar para a definição e lembrar o nome? Nesse caso, eu quero os dois. Eu quero tentar lembrar do termo overt diabetes, que eu não conhecia, e eu também quero lembrar da definição. Por isso, quando eu for revisar e eu ter deixado nessa flechinha aqui, ó, vou colocar de novo, nessa flechinha do meio, que tem os dois lados, quando eu clicar aqui para revisar, você vai ver que eu vou ter esse lado do cartão, definição de overt diabetes. Eu vou colocar, é uma diabetes prévia que foi descoberta durante a gestação. Tá jóia? Ok. E da mesma forma vai aparecer para mim durante as minhas revisões aí, como que chama uma diabetes mellitus prévia que foi descoberta durante a gestação. Se eu tiver bom de memória, eu vou falar, é uma overt diabetes, que é como está escrito aqui. Nem sei se fala assim, tá? Mas overt diabetes. Se eu lembrei, eu clico imediatamente e revisei esse assunto aqui dos flashcards que eu fiz até agora. É claro que eu não vou ficar aqui e fazer todo o meu estudo para você ver, até porque o vídeo ficaria muito grande, mas é assim que eu vou fazendo. Eu vou lendo, grifando, fazendo as minhas anotações, que já são também os meus flashcards, e depois, quando eu for revisar esse assunto, eu não vou abrir o livro de novo. Você entende isso? Eu vou direto por EndNote e vou fazer apenas flashcards. Ah, mas Gessé, se te fizerem uma pergunta que você não sabe a resposta, ou eu vou fazer o que a gente fez ali, procurar no Google na hora em uma fonte confiável, ou eu vou em outro momento ter que abrir o livro e procurar essa resposta. Mas não é um impedimento, porque as vezes que eu vou precisar fazer isso são muito menores do que se eu fosse sempre ler livros novamente para revisar o assunto. E assim, dessa forma, eu não fico vendo informações que eu já sei, né? Quando eu faço os flashcards, eu reviso apenas aquelas coisas que eu sei que eu tenho dificuldade de lembrar. Eu vou pular a parte do óbvio e vou direto para as minhas dificuldades. Como eu sempre falo, não digo que com certeza vai funcionar para você também, mas fico feliz em poder passar essa forma de estudo para você, que você consiga tentar aí no seu dia a dia. De coração, eu espero que esse vídeo te ajude. Se você faz a revisão de uma forma diferente, quer compartilhar com a gente, coloca aí também nos comentários. Sugestões de vídeo que você tenha também, joga aí, a gente vai acrescentando. Eu espero que você continue aqui conosco também lá no Instagram. Um abraço, fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.